Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador, abençoador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo jeito que eu entrei, mas eu sairei transformado, abençoado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Amém. Esse é o ponto-chave de ouvir a pregação da palavra. É ouvirmos não somente para recebermos prosperidade, não somente para recebermos cura, não somente para recebermos um benefício, mas ouvirmos, e o benefício maior é você se tornar mais e mais semelhante a Jesus. Cura, prosperidade ou qualquer outra bênção vem a reboque, vem atrás. Você nem precisa ficar correndo atrás. Bondade e misericórdia te seguirão. Eu tenho prometido aqui que ainda esse ano, e aliás eu prometi para o mês passado, para o mês de março, mas eu acabei deixando um pouquinho mais para frente, de trazer para a igreja uma série de ensino sobre o fim dos tempos, que inclui o livro do Apocalipse. Algumas pessoas entenderam que eu estava planejando um estudo sobre o livro do Apocalipse. Não é um estudo exclusivamente sobre o livro do Apocalipse, é bem mais do que isso. A gente não vai ficar focado só no livro do Apocalipse. A gente vai ver estudo sobre a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, o final dos tempos e etc e tal. Por causa disso, não é que eu vou começar hoje, não é isso, eu não vou pegar ninguém de surpresa. Quando eu for fazer o estudo específico sobre isso, eu vou anunciar na igreja, vai ser assim, você vai ter que fazer um sacrifício de vir à igreja todos os dias da semana, durante pelo menos uma semana ou 10 dias ou um pouco mais, porque vai ser um estudo um pouquinho mais extenso. Mas eu quero lançar hoje aqui algumas bases, porque sem o entendimento daquilo que eu quero ministrar para você hoje, você pode cair num problema de chegar aqui tão despreparado, que você vai tomar um choque tão grande, que talvez você nem entenda metade do que eu tenho para passar para você. Porque, na verdade, nós precisamos entender que quando a Bíblia nos fala sobre final dos tempos, segunda vinda, arrebatamento da igreja e etc e tal, o que a Bíblia passa para nós é uma visão vitoriosa, não é uma visão de medo. O próprio livro, eu às vezes digo isso para você, não fique focando naquilo que você ouve em mensagens e pregações sobre o final dos tempos e o Apocalipse no YouTube. 99% daquilo que está sendo dito no YouTube sobre fim dos tempos, Apocalipse, é errado. Eu já pego de cara para você, se você quiser entender o livro do Apocalipse, você primeiro precisa ter uma revelação e um entendimento sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Se você não entender o versículo 1, o resto todo já vai por água abaixo. E olha só como é que começa o livro do Apocalipse. Ele diz assim: revelação. Aliás, o termo Apocalipse, não significa o fim dos tempos. O termo Apocalipse é uma palavra grega que foi transliterada para o português. E Apocalipse não significa o fim do mundo mediante a bomba atômica. O termo Apocalipse significa revelação. Traduzir ao pé da letra Apocalipse para o português é revelação. E a primeira palavra do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, é Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação, não é uma revelação do anticristo, não é uma revelação da besta, do falso profeta. O livro todo do Apocalipse, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e até o final, é uma revelação de Jesus Cristo. Não é uma revelação do falso profeta, não é uma revelação do que é o 666, é uma revelação de Jesus. O livro do Apocalipse inteiro, cada capítulo do Apocalipse revela Jesus. Revela Jesus. E a gente precisa entender essa revelação. Então eu quero falar hoje, o título dessa mensagem que eu vou ministrar para você aqui, é um título meio diferente, meio esquisito. Aliás, título de mensagem apocalíptica é sempre meio esquisito.
A besta e o falso profeta. O pessoal já treme na cadeira. Esse aqui tem um título meio estranho. A terceira onda. A chuva de bênçãos dos últimos tempos. Pastor, que terceira onda é essa? Aí agora é que vem o mistério. Eu vou explicar para você. Vamos começar lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios 3, 17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tem alguém vivo aí? Tem alguém animado aí? Você gastou o gás todo no louvor, na adoração, não sobrou nada para agora, para a palavra? Ou ainda restou alguma coisa? Sobrou? Então diga amém. Diga isso aí, pastor. Diga para a pessoa que está do teu lado, estou dentro, hein? Vamos nessa. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então não se submetam de novo a jugo de escravidão. Essa carta, Gálatas, não é uma carta escrita para uma igreja, é uma circular que Paulo escreveu para o grupo de igrejas que existia nessa região chamada Galácia. E Paulo, nessa carta, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se submetam, fiquem firmes nessa liberdade. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. É um alerta para a igreja de hoje. Foi para a liberdade que Cristo te chamou, não para a escravidão. Não para ser escravo de religiosidade. Aonde você encontra uma igreja que tem uma liderança totalitária, uma liderança que seja mandona, você tem manipulativa, você tem que ter um cuidado muito grande, porque o Espírito de Deus não está ali. Por quê? Porque nós lemos aqui que aonde está o Espírito de Deus, ali existe liberdade. Não é bagunça, porque eu já sei que sempre tem alguém que assiste, tem sempre um espírito de porco que assiste para fazer crítica. E quando a gente fala em liberdade, sendo nós a nova igreja que fala sobre a graça, o espírito de porco, quando ouve, já vem logo assim, tá vendo? Ela já vai falar, a igreja da porta larga, do pode tudo. Entenda uma coisa, eu estou falando sobre liberdade, não é sobre libertinagem. Amém? E em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos livres. Quando você encontra uma liderança totalitária, quando você encontra uma liderança ditatorial, uma liderança manipulativa na igreja, não significa que para haver ordem na igreja se precisa de uma liderança totalitária, mandona, ditatorial. Não, você não precisa disso para haver ordem dentro da igreja. Quando você encontra manipulação, quando você encontra esse estilo de liderança, o Espírito de Deus já bateu asa e voou daquele lugar há muito tempo. Por quê? Porque aonde há o Espírito de Deus, aí existe liberdade. E não manipulação. E não totalitarismo. E não pressão. O homem foi criado para ser livre. O ser humano foi criado para ser livre. Portanto, ele não pode jamais estar submetido a qualquer tipo de escravidão. Mas o mesmo Deus que nos criou para sermos livres, nos criou para sermos dependentes dEle. Quanto mais dependente de Deus eu sou, mais independente de homens eu me torno. Quanto mais dependente de homens eu sou, menos dependente de Deus eu fico. E eu preciso entender que a minha dependência não é de um líder, não é de uma pessoa, a minha dependência é de Jesus, é de Deus e somente de Deus. Portanto, eu preciso aprender a usar o meu livre-arbítrio, a minha capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. Eu preciso aprender a usar o meu livre-arbítrio para fazer escolhas que sempre me mantenham na liberdade para a qual eu fui criado. Me mantenham dentro da liberdade que eu fui criado para ter, dentro da dependência de Deus, e não cair nas armadilhas do diabo, induzido a fazer escolhas erradas, que vão levar a minha vida a voltar à prisão.
Eu saí da prisão. Você e eu estávamos aprisionados nas garras do diabo. Talvez você, olhando para trás, fique chocado de imaginar que você era prisioneiro de Satanás. Mas enquanto você não teve Jesus, não tomou uma decisão clara, pessoal, por Jesus, você era prisioneiro do diabo. Por mais que você se sentisse livre, você, na verdade, era um prisioneiro do inferno. Jesus te libertou. E agora você é livre. Agora você é livre para usufruir da liberdade que Jesus conquistou para você e entregou na sua mão. Mas não seja tolo para cair nas armadilhas do diabo. E o diabo, ele monta armadilhas para a sua vida todo santo dia. Por isso você e eu precisamos reconhecer que nós somos tremendamente, completamente, profundamente, desesperadamente dependentes da direção do Espírito Santo para a nossa vida. Quando você sai tomando decisões por aí, seja em relação ao que for, eu preguei sobre isso há um tempo atrás, se não me engano, na semana passada, eu falei da importância de nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo, que é uma característica única da Nova Aliança. No Antigo Testamento, ninguém era dirigido pelo Espírito Santo. Precisava haver um profeta que tinha uma comunhão com Deus, o Espírito Santo vinha sobre ele, de vez em quando, inspirava, ele dava uma palavra profética, o Espírito Santo ia embora, não ficava. E o povo era dirigido pela palavra do profeta. Nós somos gente da Nova Aliança e nós precisamos aprender a sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Quem é que estava presente aqui no domingo passado? Quem lembra dos 4 modos pelos quais o Espírito Santo nos dirige? A palavra é o modo número 1. Segundo, a paz. Que eu falei até a falta de paz. Porque eu ando em paz, eu não vivo no tormento. A maioria dos crentes pensa assim, eu vivo no tormento. Quando eu tenho que tomar uma decisão, aí Jesus me dá paz. Não, eu vivo na paz. E quando eu tenho que tomar uma decisão, que eu sei que aquilo ali, que Deus sabe que aquilo ali é prejudicial para mim, aí ele me tira a paz. Aí eu falo, opa, faltou a paz, então não vou embarcar. A palavra, a falta de paz na hora de tomar uma decisão. O que mais? A voz mansa, pequena do Espírito Santo, que é o testemunho interior, que não é uma voz, é uma intuição, é uma percepção. Devo ir, não devo ir, devo fazer, não devo fazer, é uma boa, é uma podre. Você tem uma percepção, não é uma voz. E por fim, a 4ª maneira, a voz clara do Espírito Santo, falando com você, que às vezes fala de uma maneira tão forte que você pensa que você ouviu alguém falar com você. Você precisa desesperadamente ser dirigido pelo Espírito Santo todo dia. Não dá para você sair tomando decisões aí à doida. E há coisas que são banais. Qual é a roupa que eu vou usar para ir para o culto? Isso aí é banal. Mas com quem eu vou casar? Cara, isso aí pode mudar a sua vida do vinho para o vinagre. Não é da água para o vinho, não, é do vinho para o vinagre. Você tem que tomar um cuidado danado. Qual a carreira que eu vou seguir? Qual a igreja que eu vou frequentar? Você pode ir, não é da água para o vinho, não. Você pode ir da água para o vinho, mas também pode ir do vinho para o vinagre. E você tem que tomar um cuidado danado, porque você precisa estar na dependência do Espírito Santo, para que você não volte para a prisão, para que você não volte para aquele sistema onde o diabo te prende e você não sabe que está preso, não percebe que está preso. O sistema prisional do inferno, gente, ele inclui, infelizmente, ele inclui instituições religiosas. É triste, mas é verdade. O sistema prisional do inferno inclui instituições religiosas. Obviamente que não a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Contra essa, a verdadeira igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. Mas na religiosidade, o diabo consegue manter muita gente prisioneira. Em outras palavras, o diabo usa a religião como uma forma de aprisionar pessoas. Aliás, não sei se você sabe disso, pode ser surpreendente, mas a palavra religião não existe nos textos originais da Bíblia. A palavra religião, na Bíblia em português, aparece 4 vezes no Novo Testamento. Mas no original grego do Novo Testamento, a palavra religião não aparece uma só vez. Deixa eu mostrar para você as 4 vezes onde a palavra religião aparece no Novo Testamento. A primeira delas é Atos 25, 19. Paulo
está indo para ser julgado, e diz aqui que traziam contra Paulo, contra ele, algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Olha só o que as autoridades que prenderam Paulo imaginavam. Esse camarada, ele prega uma maluquice por aí, que um tal de Jesus que morreu está vivo. Sabe como é que eles chamavam isso? Eles chamavam isso de superstição. Eles chamavam isso de desidaimonia. A palavra que aparece aqui dizendo, traziam contra Paulo algumas questões referentes à sua própria religião, no original grego é desidaimonia. Tem alguma Daisy aqui? Tem alguma Daisy aí hoje? Não, de manhã tinha. Se você se chama Daisy, não se preocupe, esse negócio desse demônio da Daisy aqui não é contigo. Esse desidaimonia, demônio da Daisy, já sei a tradução de desidaimonia para o português, é o demônio que está na Daisy, não tem nada a ver. Desidaimonia, a tradução literal de desidaimonia é superstição ou um sistema embasado em superstições. Então os romanos diziam sobre Paulo que as questões que haviam contra ele, Paulo, eram algumas questões referentes a um sistema religioso baseado em superstições e um papo que ele jogava a respeito de Jesus, que eles sabiam que tinha morrido, mas que Paulo dizia que estava vivo. O outro lugar onde aparece, é traduzido no português como religião, é Atos 26:5. Paulo agora está aqui na sua defesa, contra essas acusações, e ele diz aqui, pois na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Aqui no grego é uma outra palavra, é treskeia. Treskeia significa literalmente observância cerimonial, um sistema de adoração, um sistema religioso, um sistema de cerimônias, de observação de cerimônia, de observância cerimonial. Então o que Paulo está dizendo aqui, eu na verdade era conhecido tanto dos judeus quanto da igreja desde o princípio, porque eu vivi fariseu conforme a seita mais severa do nosso sistema de observâncias cerimoniais. Está falando do judaísmo. Treskeia, que significa observância cerimonial ou sistema de adoração, vem de treskos, não é de trecos. Trecos é aquela montoeira de bagulho que você tem num quartinho em casa. Esse aqui não, treskeia vem de treskos. Treskos é a prática cerimonial. Treskeia é o sistema. Treskos é a ação. Então, treskeia, você tem que sacrificar um cordeiro para ficar livre do seu pecado. Treskos, eu pego o cordeiro e levo para sacrificar. Então, treskeia vem de treskos vem de troeo. Troeo significa dificuldade, transtorno, algo que causa medo, que assusta, que aterroriza. E troeo vem de treomai. Treomai significa gemer. Olha de onde vem o conceito de religião. Começa com um gemido. Por que a pessoa geme? Porque tem uma dificuldade, um transtorno, algo que causa medo, que assusta, que vira uma prática cerimonial. Treskeia. Começa com alguém que está gemendo no canto de medo. E vira um sistema do homem tentando abrir caminho para chegar a Deus. Por isso, gente, cristianismo não é religião. Cristianismo não é treskeia. Cristianismo genuíno é relacionamento do homem, da mulher, do ser humano com Deus, pelo sacrifício de Jesus através da ação do Espírito Santo. É difícil definir cristianismo, porque cristianismo não é religião, não é filosofia, não é uma boa ideia. Cristianismo é relacionamento do ser humano com Deus. Amém, gente? Isso é o genuíno cristianismo. Aqui em Tiago, capítulo 26 e 27, mais uma vez aparece o termo religião em português. Tiago 1,26 diz assim, se alguém supõe ser religioso, treskos, ou seja, praticante de ritos cerimoniais com o objetivo de alcançar Deus, deixando de refrear a língua, antes
enganando o próprio coração, a sua tresqueia, religião, ou seja, a sua observância cerimonial baseada em medo e temor, é vã. Aí o Tiago vai um pouco mais adiante, no versículo 27, ele diz assim: a tresqueia, a religião, atos cerimoniais, ritos e rituais, pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, aqui no segundo versículo, no versículo 27, ele faz uma espécie de ironia com o termo tresqueia. Se você pensa que tresqueia vai resolver o seu problema, você está muito enganado, porque a verdadeira tresqueia é botar em prática a fé cristã. Amém? Não é um sistema de ritos e rituais que vão resolver o seu problema de relacionamento com Deus. O cristianismo, gente, não se baseia num sistema de ritos e rituais que, se praticados, vão nos conduzir até Deus. O cristianismo se baseia na fé depositada em Cristo e na sua obra que graciosamente nos conduz até Deus. Amém, gente? Portanto, religião é um sistema de ritos e rituais no qual o homem, através dos seus esforços, tenta achar caminho para Deus. Cristianismo é Deus vindo a nós através de Cristo, nos restaurando a comunhão plena e perfeita com o Pai. Dá uma cutucada no fígado da pessoa que está do seu lado, diga para ela: cristianismo é relacionamento. Não é ritos e rituais, não são ritos e rituais. Amém, gente? Eu quero falar então para você já entendeu essa primeira parte? Deus nos chamou para liberdade, Deus não nos chamou para religiosidade, mas para liberdade, para relacionamento vivo com Ele, para um relacionamento que traz sobre a nossa vida liberdade, que traz sobre a nossa vida bênção, que traz sobre a nossa vida um relacionamento íntimo, genuíno com Deus, que agora é o nosso Pai. Ok? Então eu quero falar para você sobre a chuva de bênçãos dos últimos tempos. Eu quero falar para você sobre o conceito que a Bíblia nos mostra da chuva de bênçãos dos últimos tempos, e aí eu vou mostrar para você o que é a tal da terceira onda. Quando eu falo para você de terceira onda, é óbvio que houve uma segunda e uma primeira. Qual foi a primeira onda do Espírito Santo? A primeira onda do Espírito Santo é o Pentecostes, Atos capítulo 2. O Espírito Santo estava quase que assim, doido para vir. Durante o tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo foi dando algumas amostras grátis, mas ele não se manifestou na sua plenitude. Quando chega em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os discípulos, sobre a igreja, como uma onda gigante. No Antigo Testamento ele se manifestava em marolas. No Novo Testamento ele começa logo como uma onda gigante daquelas de Nazaré. Aquela onda de 30 pés. Não é aquela marolinha de 1 pé, 2, meio pé, 1 metro, 1,5 metro, não é isso não. É aquela onda gigante de 30 pés, que o camarada quando vem rebocado pelo jet ski, quando ele solta aquele jet ski, 30 pés de onda atrás dele. Essa foi a onda quando Deus enviou o Espírito Santo e veio sobre a igreja. Ao longo da história, e em especial no século XX, a igreja se dividiu por causa da segunda onda. Ao longo do tempo, muita gente foi esfriando com o Espírito Santo, foi se esquecendo do Espírito Santo, e de repente, no final do século XIX, já início do século XX, em Azusa Street, nos Estados Unidos, uma pequena igreja humilde, simples, uma igreja de negros, de repente descobre que o Espírito Santo é Deus, que Ele está vivo, que Ele é tão Deus quanto Jesus, quanto Deus Pai, e eles começam a buscar o Espírito Santo, começa a haver um avivamento naquela igreja que se espalhou pelo mundo inteiro. Aí a igreja vai e se divide entre pentecostais, tradicionais. E aonde é que está a verdade? A verdade não está naqueles que desprezam o Espírito Santo. Não, agora o Espírito Santo, ele habita em nós. Isso aí já é tudo que a gente pode ter. E o que a gente precisa agora é o fruto do Espírito. Outro extremo. Não, aqui a igreja é a igreja do poder. Nós queremos o poder de Deus. Nós queremos o poder. Aqui é um negócio, é um Pentecoste. E aí a igreja vira uma maluquice.
Não sei se alguém aqui já foi membro de uma igreja doida dessas. É que você começa o culto, você já não sabe para que caminho aquilo vai arrumar. Porque se o Espírito Santo chegar aí... Quer dizer, você diz que é o Espírito Santo, mas parece que é um outro Espírito, né? Que baixou ali no lugar. Porque tem gente que começa a rodar e tal, aí o camarada roda e ainda nada de costa, né? Porque tem um negócio de nadar, assim, nada de costa. Não é de crawl, não sei por que é nada de costa, mas o camarada nada de costa e rodopia. Gente, isso é uma doideira. O que a gente precisa entender, é que nós precisamos ter um retorno, e aí é onde entra a terceira onda. Nós estamos vivendo no tempo da terceira onda do Espírito Santo, onde ele vai trazer agora uma visão equilibrada da presença e da ação do Espírito Santo sobre a igreja, aonde as pessoas são e serão batizadas com o Espírito Santo, sem precisar de... Não, agora ele vai trazer sobre a igreja um entendimento novo a respeito do que é o relacionamento de filho com o Pai, o que é a plenitude do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo em nós para produzir fruto, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, e temos também os dons do Espírito se manifestando, língua, interpretação de línguas, profecia, palavra profética, palavra de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espíritos, enfim, a manifestação, curas, operação de milagres, enfim, Deus agindo na igreja de forma poderosa, não por causa do homem ou da ação desesperada do homem, mas por causa da soberania de Deus, usando cada um de nós de forma poderosa para curar enfermos e para amar as pessoas que precisam de ser amadas. Amém? A gente não vai fazer uma escolha entre o amor e o poder. Nós vamos amar e vamos ver o poder de Deus agindo de forma poderosa. Agora, olha só. Aqui em Zacarias, no capítulo 10, profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Zacarias diz assim: peçam ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. A chuva serôdia é também chamada de chuva de primavera ou chuva de final de ano. Essa chuva, em Israel, existem duas épocas marcadas para as chuvas. As primeiras chuvas e as últimas chuvas. Entre as primeiras e as últimas não chove. É um período de seca. Mas a primeira chuva é uma chuva fraca, que ela vem para amaciar a terra. Aquela terra desértica, marrom, seca, vem as primeiras chuvas, que são chuvas mais brandas, que amacia a terra para ela poder ser semeada. Se semear naquela terra seca, semente não produz nada. Mas quando vem a chuva temporã, quando vem a chuva, que são as primeiras chuvas, essa chuva, ela amacia a terra o suficiente para semear. Aí passa-se um período onde não chove. E quando chega no final do ano, vem as chuvas serôdias, as chuvas do final do ano, que são chuvas abundantes. Elas são tão abundantes, eu não sei quem estava aqui e assistiu quando eu passei aqui o vídeo das torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb, quem é que estava aqui? Olha, se você não estava, quando chegar em casa, pega no YouTube, bota naquela caixinha de pesquisa, bota lá, torrentes do Negueb ou torrentes do Negueb. E esses vão aparecer mais de um vídeo, vão aparecer vários vídeos. Mas um desses vídeos eu coloquei aqui, porque na época da chuva serôdia, da chuva de final de ano, chove para valer, com abundância, e é o final do inverno, é o início da primavera, as montanhas onde se acumula neve, começa a derreter. Lá no Monte Hermon, começa a derreter, vem chuva, e aquela aguaceira começa a descer, quilômetros de distância do deserto do Negev. Quilômetros de distância, mas aquela água começa a descer, começa a encontrar uns sulcos que estão na terra, e começa a seguir ali um curso de um rio, e de repente, no deserto, chega aquela água toda, aquela água começa a invadir, e ela vem como uma camada fina, mas ela vai chegando, quando você vê, de repente tem um rio caudaloso passando, e quando você vê, antes das torrentes do Negev correrem,
Aquela terra é um lugar seco, marrom, deserto. Depois daquelas águas, você volta ali, alguns meses depois, e aquele lugar que era desértico, seco, marrom, agora é verde. Agora tem planta, agora tem plantação, agora tem colheita. Amém? E a Bíblia fala que Deus renova a nossa vida como as torrentes do Neguev. Como as torrentes do Neguev. Então, aqui, Zacarias está dizendo, peçam ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, que são as chuvas de final de ano. Peçam isso ao Senhor, que fez as nuvens de chuva, que dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo, ou seja, colheita. Essa mesma passagem na NVI diz assim, peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Gente, presta atenção numa coisa, esse texto aqui, para o povo de Israel, era um texto literal. Ore e peça a Deus por chuva, água caindo de nuvens, para haver colheita. Não, interessante que ele não está dizendo aqui, peçam as chuvas primeiras, as chuvas temporãs. Não, peçam as chuvas serôdias. Mas olha só que coisa, ele está dizendo, peçam no período em que vai chover. Pela meteorologia, pelo estudo da geografia e etc e tal, naquela época, a época da primavera, é época de chuva, mas ele diz, mesmo sabendo que é época de chuva, e que pela meteorologia vai chover, peçam chuva a Deus. Para Israel aquilo é um texto literal, pedir chuva para ter colheita, mas esse texto é profético para a igreja. Chuva, profeticamente falando, simboliza o Espírito Santo de Deus. E quando você lê esse texto, Deus está dizendo para a igreja, peçam a chuva do Espírito. Chuva do Espírito é chuva de bênçãos. E essa chuva, ela não é a chuva temporã, é uma chuva serôdia. Chuva temporã fala do início da igreja, da semeadura dos nossos irmãos que viveram no primeiro século. Chuva serôdia para nós fala da chuva de bênçãos de Deus para o final dos tempos. O que eu estou querendo? Por que eu estou dizendo para você que essa mensagem é básica para entender sobre escatologia? Porque normalmente quando se fala sobre escatologia, fim dos tempos, Apocalipse, segunda vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, grande tribulação e etc e tal, as pessoas pensam sempre de uma forma aterrorizante. Mas terrorismo vem através de quê? Tresqueia. Eu não estou envolvido com tresqueia, eu estou envolvido com relacionamento. Então, se eu escuto uma palavra que provoca em mim medo, insegurança, essa palavra não vem do coração de Deus. Porque a palavra de Deus para a igreja revela Jesus. E quando Jesus é revelado, a igreja vibra por causa do amor, da presença, do poder, da alegria, da paz, daquilo que Deus provoca em nós através da presença da chuva do Espírito Santo. Você está entendendo que, por isso eu li aqui Apocalipse 1:1. Apocalipse, revelação do capeta, o anticristo, o 666. Wait a minute. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. O meu foco é Jesus, o meu foco não é o anticristo, o meu foco é Jesus, o meu foco não é a besta, o meu foco é Jesus, o meu foco não é o falso profeta, o meu foco é Jesus. Jesus, Ele reina, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Você sabe que a gente precisa entender, gente, eu ensinei isso na escola bíblica durante muitos anos, até chegar à conclusão que eu estava me ensinando errado. Eu sempre ensinei o seguinte, você tem que ter uma lista de prioridades na sua vida. Em primeiro lugar, Deus, sua vida de oração, de devoção, e leitura bíblica, e presença na igreja, e etc e tal. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, família. Dedicação à família. Em terceiro lugar, trabalho. E em quarto lugar, a igreja. A igreja não está na frente do trabalho, nem na frente da família, ela vem depois e tal. Depois vem outras prioridades. Mas de repente, eu comecei a entender que esse ensino estava errado. A Bíblia, um dos títulos que a Bíblia dá a Jesus é o sol da justiça. Como é que funciona o sistema solar? O sol está no centro e os planetas gravitam
em torno. Se Jesus é o sol da justiça, então, na verdade, não é uma escada, é um sistema onde família, igreja e tudo, mais trabalho, está tudo em torno de Jesus. Jesus é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Quando eu ponho Jesus no centro, eu não fico mais brigando para saber qual é a prioridade, a minha família ou é o trabalho. Há momentos em que eu tenho que priorizar o trabalho, mas há momentos que eu tenho que priorizar a família. E eu não boto uma coisa na outra, porque aonde no meu trabalho eu envolvo Jesus, porque Jesus é o centro. Na minha família eu envolvo Jesus, porque Jesus é o centro. Na minha saúde eu envolvo Jesus, porque Jesus é o centro. E em tudo que eu faço eu envolvo Jesus, porque Ele é o centro. Quando eu estudo o Apocalipse, eu boto Jesus no centro, porque logo no livro do Apocalipse, no capítulo 1, quando João viu Jesus, ele viu Jesus e viu 7 estrelas. E Jesus estava no meio. No meio. Jesus não estava na periferia, não estava numa ponta, ele estava no meio. E é onde ele tem que estar na nossa vida, no centro. O resto gravita em volta dele. Amém? Se eu não fizesse esse sistema, não é uma questão de eu dar prioridade para isso ou para aquilo. A prioridade é Jesus. O resto todo é secundário. O resto todo é abençoado quando ele está no centro. Então, meu irmão, bota no teu coração o seguinte. A terceira onda, aliás, eu botei até uma imagem de uma onda aqui. Será que está aí, produção? Opa, tubão aí. Essa foto eu tirei lá em Pipeline, quando eu estava surfando. Não sei por que você riu. Não entendi essa risada. A terceira onda do Espírito Santo é uma onda que vai trazer a última chuva, uma chuva que será um verdadeiro aguaceiro de bênção sobre a igreja. Lembre-se que eu disse para você que a chuva temporã é uma chuva fraca, a chuva serôdia é um aguaceiro, A terceira onda do Espírito é essa onda que é a chuva, é onde Deus vai trazer uma última chuva de grandes bênçãos sobre a igreja. Olha só, gente, Elias, por causa da iniquidade de um rei chamado Acabe e da sua esposa Jezabel, ele declarou profeticamente uma seca em Israel, que durou 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chover. Sem chover em Israel, gente, clima desértico, não choveu, danou-se, porque sem chuva não tem colheita. Sem colheita, tem fome, e fome é maldição. Então o povo lá depende da chuva regular, naqueles períodos, chuva temporã, chuva serôdia. Aí Elias profetizou, não vai chover enquanto eu não abrir a minha boca e determinar que vai voltar a chover. Durante 3 anos e meio não choveu. Aí passaram-se os 3 anos e meio, e Elias resolveu orar de novo para chover. Quando ele orou pedindo chuva, ele estava com um ajudante dele, e ele falou para o ajudante, vai lá fora. Elias dentro da tenda, orando, ele fala para o ajudante, vai lá fora, me diz como é que está o tempo. O ajudante foi lá, voltou e falou, Elias, o céu está azulaço, céu de brigadeiro, tem uma nuvem. Aí Elias disse o seguinte, não é possível, eu orei pedindo chuva, se eu orei pedindo chuva, vai chover. Você tem esse tipo de convicção? Olha só, Elias na antiga aliança, Elias não tinha relacionamento de filho e pai com Deus. Ele era um profeta, mas ele tinha uma convicção. Eu oro, Deus ouve, Deus responde. Eu orei pedindo chuva, vai chover. Volta lá fora e vem se tem que ter alguma coisa. O camarada voltou lá fora, voltou, Elias, o céu continua azul de brigadeiro, não tem nada, aquele azulão, céu de brigadeiro, não tem nada, tá? Não é assim que funciona. Tem que vir nuvem aí para chover, porque eu orei, Deus ouviu e Deus vai responder. Volta lá fora. Na terceira vez o cara voltou e falou assim, Elias, olha só, até vi uma nuvem, mas é uma nuvem tão michuruca. Eu fiz uma medida assim para ver, a nuvem do tamanho da palma da mão do homem, não dá para nada. Aí Elias manda o seguinte recado, então você vai correndo até o rei Acabe e diga para ele passar sebo nas canelas e se mandar, porque vai vir aí um aguaceiro da hora, vai vir muita chuva.
Era uma nuvem que não dava para nada, mas Elias viu naquela pequena nuvem uma resposta: vai vir chuva e vai ser chuva da grossa. E você, ainda que esteja passando por um tempo de crise, você tem que olhar para o céu e entender que essa nuvem pequenininha do tamanho da palma da mão de um homem, nada mais é do que a unção do Espírito Santo chegando, e você tem que começar a profetizar: vai chover pra caramba, vai chover bênção na minha vida, não vai me faltar nada, o Senhor é o meu pastor, e Ele vai mandar chuva, e eu não estou mais. E olha só, é importante você entender, você e eu não estamos mais no tempo da chuva temporã. Os nossos irmãos do primeiro século, eles semearam mediante aquela chuva do Espírito Santo, aquela onda do Espírito Santo, eles semearam a palavra, eles viveram uma qualidade de evangelho fantástica, pagaram um preço altíssimo para que eu e você possamos desfrutar da chuva serôdia, a chuva de bênçãos que eles mesmos não desfrutaram, mas que Deus tem reservado para nós, que somos a igreja do fim dos tempos. Aleluia! Deus tem para nós bênçãos sem medida. Eu não tenho que andar na paranoia do anticristo, do 666. Você pode multiplicar 666 por quanto você quiser, vamos dobrar 666. Não sei nem quanto é que dá o dobro de 666, nem quero saber. Eu quero saber que Deus tem para mim e para você uma chuva de bênçãos no meio de um mundo de escassez. Deus tem abundância para mim e para você no meio de um mundo de pobreza, de escassez e de crises. Deus tem para você um sistema diferente, você não está mais no sistema desse mundo, você agora é um cidadão do reino, e no reino a economia do reino funciona de jeito diferente. A economia do reino funciona de um jeito diferente. Olha a economia do mundo, quanto mais eu tenho, melhor. Então eu vou guardando, eu vou acumulando, para ter. Aí aparece na tua vida um Fernando Collor de Mello que toma tudo, você da noite pro dia. Quem é que lembra dessa parada aí? Não tem tanto tempo assim, hein? Talvez você tenha saído na rua de cara pintada, depois tomou uma bufetada da poupança lá, ficou sem nada, não podia nem comprar um café. O sistema desse mundo funciona assim, você guarda, acumula e tal. Quanto mais você tem, pior é. Porque você vai se tornando cada vez mais focado só no dinheiro e no material. No reino, olha só que diferença. Quanto mais você dá, mais você recebe. Porque quando você dá, você está semeando. E quem semeia tem colheita. Aí, aquilo que você semeia, você recebe a colheita. Você precisa de sapato? 2 sapatos. Você vai ter sapato, botina, chinelo. Você quer camisa? Semeia a camisa. Faça que nem eu. Quer tênis? Pega eu estou precisando de um tênis novo. O que eu faço? Pego os tênis que eu tenho e dou aqui para o Nova Off. Aí aparece tênis novo para mim. Eu tenho que entender. Eu quero que você ande na mesma dimensão que eu ando. Veja só o seguinte, eu não sou um camarada rico, eu não estou nadando no dinheiro. Pastor, esse negócio de grana, na igreja da grana, né? Dá nada. Dá para quem é pastor desonesto, aí dá. Mas se você for andar do jeito que a coisa tem que ser, você não vai ficar rico, mas não vai faltar nunca nada. Nada. Quem paga o meu salário não é a conta da igreja, quem paga o meu salário é o meu patrão, é o meu chefe. E quando falta aqui, eu reclamo com ele: ô chefe, faz favor aí. Rapidinho vem. Porque Deus é bom. Porque Ele cuida. Porque Ele ama. E você é filho. Deus não te chamou para ficar contando moeda para ver se dá para entrar no BRT para vir para a igreja. Presta atenção nisso aí, pelo amor de Deus. O pastor não podia vir à igreja. Por quê? Porque estava faltando 10 centavos para pagar o BRT. Pelo amor de Deus. Deus não planejou isso para você? Deus planejou para você Jesus pagou um preço alto na cruz do Calvário. Veja bem, eu não estou pregando para você um evangelho materialista, não. Eu não creio no materialismo, pelo contrário. Agora, eu preciso entender que a Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então tem uma promessa envolvida. Gente, Deus sempre usou a terra de Israel, a topografia, as estações, as colheitas, os períodos de seca, de chuva. No Antigo Testamento, Ele sempre usou isso aí para nos ensinar lições muito profundas.
Você vai dar uma olhada no Antigo Testamento e você vai ver Deus usando os montes, montanhas, para falar sobre a lei, sobre a graça. Você vai ver falando sobre rios, sobre mares. E em Zacarias 10:1, o profeta nos diz que o povo de Israel tinha que pedir a Deus por chuva no tempo quando naturalmente até deveria chover. Então eu preciso me lembrar que Zacarias fala sobre a chuva serôdia. Mas a primeira vez na Bíblia onde a chuva serôdia é citada é em Deuteronômio, no capítulo 11. Vê comigo aqui Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10. Deuteronômio 11:10 diz assim: porque a terra que vocês passam a possuir, que passais a possuir, não é como a terra do Egito, a terra de Canaã, que eles iam entrar para tomar posse. Não é como a terra do Egito, da onde vocês saíram, em que vocês semeavam a sua semente com os pés e a regavam como uma horta. Olha só o que ele está dizendo aqui. A terra para onde eu estou levando vocês, isso é promessa aqui. Quem escreveu isso aqui foi Moisés. Moisés nem entrou na terra de Canaã. Mas Moisés no deserto, escrevendo o livro de Deuteronômio, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ele escrevendo o livro de Deuteronômio, inspirado por Deus, ele diz o seguinte para o povo: a terra que vocês vão possuir não é como a terra do Egito. Ela não é como a terra do Egito, da onde vocês saíram. Lá vocês tinham que semear a sua semente com os pés, e vocês regavam como uma horta. Essa história aqui de regar, de semear com os pés, é o seguinte: o Egito tem aquele rio gigante, o Nilo, né? Como é que os fazendeiros no Nilo naquela época faziam? Eles cavavam uma vala perpendicular ao rio Nilo. Então está aqui o rio Nilo, o camarada cavava uma vala perpendicular na beira do rio. E aí ele botava uma roda que ficava recolhendo água do rio e empurrava para aquela valinha que ele tinha aberto. E aquela valinha ia dar lá na plantação dele. Mas aquela roda não rodava sozinho. Não rodava sozinha. Então quem é que ele botava para fazer aquela roda rodar? Um escravo hebreu. Aí o camarada botava um escravo hebreu que entrava naquela roda. Tem uma imagem da roda aqui, ó, para você entender como é que é. O camarada entrava ali e ele ficava, sabe aquele transpor da academia? Que tem aquela escada que você fica subindo e não chega nunca, no 10º andar? Você sobe, não vai para frente, fica ali. O cara ficava patinando ali, rodando aquele troço. E ali tinha uns coletores, uma espécie de uns baldes, que quando entrava dentro d'água, colhia um pouquinho, quando chegava na canaleta, derramava e a água corria. Mas o camarada passava o dia inteiro ali rodando, ali igual um hamster, para aquela roda rodar. O dia inteiro. Passava ali rodando aquele negócio. Agora olha só. Aqui Moisés está dizendo: a terra onde vocês vão entrar, a terra que vocês vão colher bênçãos, a terra de Canaã é terra diferente da terra do Egito. Lá vocês tinham que rodar a rodinha. Roda. Não, agora você não vai ter mais que rodar nada. Agora vai ser diferente. É uma terra diferente. Gente, Canaã, diferentemente daquilo que muita gente prega e anuncia, Canaã não é um símbolo que aponta para o céu. Eu sei que tem letra de música, inclusive, que diz a Canaã celestial. Mas Canaã não representa o céu. Canaã representa a vida abençoada que Deus quer que você tenha aqui na terra. Como é que eu sei disso? Porque para entrar em Canaã, eles tiveram que batalhar, tiveram que lutar, tiveram que enfrentar e expulsar muitos inimigos. Que eu saiba, no céu não tem inimigo para expulsar. Ou você acha que você vai chegar no céu e na porta São Pedro vai te receber, vai te dar uma espada na mão dizendo: ó, pega rápido e vai lá porque o negócio está feio. Hã? E você já vai entrando: que mal cheguei aqui, já estou no... porque tem inimigo para expulsar aqui do céu. Não, no céu não tem inimigo para expulsar. Na vida tem barreira para ultrapassar. Na vida tem inimigos para serem derrubados. Então a Canaã que você tem para viver é aqui e agora. E tem mais. Quem levou o povo para dentro de Canaã foi um camarada chamado Josué. E o nome de Josué é exatamente no hebraico o mesmo nome de Jesus, Yeshua. Quem levou o povo para dentro de Canaã não foi Moshe, foi Yeshua. E olha só, quando Yeshua, Josué, teve que atravessar o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, quem sabe aqui o significado da palavra Jordão? Silêncio absoluto. O rio Jordão, o nome Jordão significa rio da morte. Por que é rio da morte?
Porque o Rio Jordão, se você não sabe disso, ele tem, na época de cheia, ele é o rio com a maior corredeira do mundo. Por quê? Porque ele nasce a quase 2.000 metros de altitude e ele deságua a 400 metros abaixo da linha do mar. Então ele despenca lá de cima da montanha para uma altura negativa. E ele vem descendo na época de cheia, ele desce, a água desce ali com vontade. Josué foi atravessar aquele rio, o Rio da Morte. Por que era Rio da Morte? Porque nessa época, quando a água passava para valer, alguém que chegava na beira do rio, de repente a água levava e o camarada, pumba, ia parar lá no rio morto. Aí o Josué vai atravessar e aquela aguaceira descendo. Imagina só, a maior corredeira do mundo, o cara vai fazer um rafting ali. Quando ele começa a descer, meu amigo, ele pega uma velocidade de 60, 70, 80 km por hora, daqui a pouco está 100, 100 e pouco, daqui a pouco a canoa estoura e... Josué vai atravessar naquele momento de cheia. Quando ele chega na beira, ele pega 4 levitas, carregando a Arca da Aliança, e esses caras, morrendo de medo, chegam na beira do Rio Jordão. Por que morrendo de medo? Porque o Rio Jordão não é como qualquer rio que você conhece. A maioria dos rios tem um leito flat, um leito reto. Né? O leito do rio é mais ou menos assim, né? No formato de um U. Você tem a beirada, né? ou de um V com a base chata, né? O Rio Jordão é diferente. O Rio Jordão é uma fenda na rocha. Então ele tem um formato de V. Então quando você chega na beira, ele de repente, abaixo. Agora tu imagina, na época de cheia, passando aquele aguaceiro, o camarada vai meter o pezinho, daqui a pouco quando ele bota o outro pé, a aguaceira leva o camarada. E ele vai parar no mar morto. Como? Morto. Agora esses caras chegam com a arca, carregando aqui no ombro, e a arca é um móvel que aponta para Jesus. Quando ele bota o pé, a Bíblia diz que quando eles botaram o pé, o rio parou de correr, não a 20 ou 30 metros adiante, parou de correr a quilômetros acima, na altura de uma cidade chamada Adão. Adão é o nome Adão. O rio da morte parou de correr em Adão, veio tirando toda a maldição que vinha desde Adão, parou lá em cima e o povo atravessou a pé seco comandado por Yeshua. A terra de Canaã é onde Deus quer que você entre, é onde você precisa entrar. Por quê? Porque ela não é como a terra do Egito, você fica ali fazendo força e esforço. Aí o versículo 11 diz, mas a terra que vocês vão passar a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus você vai beber as águas. Não mais de uma água poluída, mas de chuva do céu. Chuva mandada por Deus. Versículo 14 de Deuteronômio 11, eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, ou seja, na estação devida, as primeiras, as temporãs e as últimas, as serôdias, para que vocês recolham o seu cereal, o seu vinho e o seu azeite. Eu darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e vocês comerão e se fartarão. Gente, Canaã é um lugar de fartura. Ah, pastor, lá em casa farta tudo. Farta arroz, farta feijão, farta leite. Não, Canaã é um lugar de fartura. É um lugar de bênçãos. Tem batalhas para batalhar? Tem. Tem barreiras para ultrapassar? Tem. Mas a vitória já foi conquistada por Jesus para nós. Você não tem que ter temor nenhum. Gente, entenda-se, lembre-se disso. Deuteronômio 11:10 disse que o Egito era terra cultivada com os pés. Isso fala de um esforço e esforço de escravos. Você e eu não somos mais escravos, nós somos livres. A terra de Canaã é terra de bênçãos para um povo livre. Não é para escravos, onde as bênçãos vêm do alto, diretamente de Deus. E por isso é uma terra de descanso. É um lugar de descanso. O que é descanso? Não faço mais nada? Não. Descanso é uma confiança inabalável de que Deus não trouxe você para o reino dele para morrer ou para ficar sem provisão.
Não, não, não. Ele supre, ele te trouxe para um lugar onde, apesar das lutas, ele supre todas as nossas necessidades. Portanto, descanso, na verdade, equivale ao exercício da fé. Entrar no descanso é exercitar a fé no seu grau máximo. Entrar no descanso não é agora ficar igual um bobo olhando. Não, não. Significa agora exercitar a fé no grau máximo. Chuva temporã fala de plantio, fala de semeadura, fala de potencial, fala de algo semeado e crido, fala das promessas de Deus. Mas chuva serôdia fala de colheita daquilo que foi semeado, portanto fala de manifestação e realização das promessas. Levante uma das suas mãos e diga isso. Deus está pronto para manifestar e realizar todas as suas promessas na minha vida. Aleluia! Alguém pode dar uma salva de palmas por causa disso? Aleluia! Nós estamos vivendo no tempo das últimas chuvas. A igreja tem que estar esperando por essas últimas chuvas. Esse período, esse tempo em que a gente fala e sabe, está próximo o arrebatamento da igreja. Está próximo o dia em que a igreja vai ser arrebatada. Está próximo o dia da segunda vinda de Jesus. E qual é o meu pensamento em relação a isso? Ah, pastor, a bomba, a guerra. Não, peraí. Deus prometeu para mim nesse período de tempo em que o mundo está em polvorosa, Ele prometeu para a sua igreja chuvas de bênçãos, chuvas do Espírito Santo. Amém, gente? Nas primeiras chuvas, no tempo da primeira chuva do Espírito Santo, a Bíblia diz que entre os cristãos do primeiro século não havia nenhum necessitado, curas e milagres eram frequentes. Veja bem, no tempo da semeadura, no tempo da chuva fraca, a Bíblia diz que entre os cristãos não havia nenhum necessitado e curas e milagres eram frequentes. Se isso era a realidade quando vieram as primeiras chuvas do Espírito, e Deus sempre nos conduz de glória em glória, como é que não deveriam ser os tempos das últimas chuvas? Imagina só, se o tempo da chuva fraca foi um tempo de milagres e de não haver entre os crentes nenhum necessitado, o que tem que acontecer no tempo das últimas chuvas? Alguém conclui aqui para mim? Só pode ser um tempo de bênção, gente. Não tem outra alternativa. Pastor, mas só o Senhor sabe a minha realidade. Tire os teus olhos dessa realidade. Porque o povo de Israel, quando botou os olhos na realidade, começou a morrer. Moisés, a nossa realidade é o seguinte: tem um monte de serpente aqui no acampamento, picando todo mundo, e olha só, morreu um, morreu dois, morreu três. Tira os olhos da serpente e olha para a serpente de bronze. Que serpente de bronze, Moisés? Meu negócio é acabar com essas cobras. Olha para a serpente de bronze. O problema, esquece o problema, olha para a serpente de bronze. Olhou para a serpente de bronze, resolveu o problema. Ficou olhando para as cobras, traz aí alguém entendido em cobra. Joga veneno para a cobra. Aí chegou o caçador de cobra. Não resolvia nada. Olha para a serpente de bronze. E resolveu. Você está entendendo que tem um monte de gente que é especialista no teu problema, mas que você tem que olhar para Jesus? Tem um monte de gente para dar opinião no teu problema. Já devem ter dado, né? Sempre tem alguém para dar opinião. Mas o que você precisa de ouvir de Deus? Você precisa de um milagre. Não simplesmente de um bom conselho. Um bom conselho é legal. Você precisa de mais do que um bom conselho. Você precisa de um bom milagre. E Deus quer derramar milagres sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Agora você tem que pedir. Zacarias 1:10, peça ao Senhor a chuva serôdia, peça. Pedir algo a Deus que Ele já prometeu. Pedir por cura, Deus já prometeu, mas eu peço. Pedir por prosperidade, Ele já prometeu, mas eu peço. Pedir por bênçãos que já estão prometidas, pedir crendo que já recebeu. Olha o que Jesus ensinou, Marcos 11, 24. Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus, Ele disse: tudo aquilo que vocês pedirem, crendo que já receberam, assim será com vocês. Jesus não disse: tudo aquilo que vocês pedirem, e peçam, sabe como é? Tem horas que Deus dá, tem horas que Deus não dá. Então peçam, mas estejam prontos para tudo. Porque pode ser que dê ruim.
Foi isso que Jesus disse? Não, peraí. Ele disse, peçam crendo que já receberam. E assim vai ser com vocês. É isso que vai acontecer. Então, o conselho agora é, eu peço o que Deus já prometeu, embora Ele já tenha prometido, eu peço, e quando eu peço crendo que já é meu, que já me pertence, que Ele já me deu. Daqui para frente eu gasto tempo agradecendo. Isso se chama o exercício da fé. O exercício da fé. Entenda a revelação do Espírito Santo para a igreja do Senhor Jesus, a igreja dos últimos tempos. Esse é um tempo de colheita. Vou repetir para você. Entenda a revelação do Espírito para nós. Nós estamos vivendo num tempo de colheita. Esse é um tempo para colher. Esse é tempo, quando Moisés falou do povo de Israel entrando em Canaã, ele disse, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, e vocês vão colher frutos que vocês não semearam, uvas, figos, romãs que vocês não plantaram, azeitonas de oliveiras que vocês não semearam, e vocês vão colher. Esse é um tempo de colheita. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de colheita, não é tempo de desespero. O mundo se desespera, você e eu não estamos mais no mundo, nós pertencemos a Deus, nós estamos num tempo de colheita. Deuteronômio 11:14, eu li para você aqui, eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Cereal na Bíblia é símbolo de provisão material. Deus prometeu que daria para nós o cereal. Cereal é provisão material, é prosperidade material. Ele promete também que daria para nós o vinho. Vinho, ele é símbolo da alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas vinho também simboliza o sangue de Jesus. O sangue fala de salvação, fala de cura, fala de proteção. Pastor, o sangue de Jesus fala de proteção? Vem cá, você se lembra que lá no Egito, o povo de Israel, antes de sair, sacrificou um cordeiro, pegou o sangue do cordeiro, passou na porta, e quando o anjo da morte passava e encontrava o sangue nos portais da casa, aquela casa estava protegida, e o anjo tinha que passar por cima e ir adiante. O sangue fala de cura, o sangue fala de salvação, o sangue fala de proteção. E o azeite é símbolo do próprio Espírito Santo, e azeite fala de unção. Unção é uma capacitação sobrenatural para desempenhar uma determinada tarefa. Eu sei que há muitas igrejas que tentam especificar unções, unção da prosperidade, unção do sei lá mais o que, unção do louvor, unção... Mas a Bíblia não fala sobre esse tipo de coisa, a unção disso, unção daquilo outro. João fala que nós possuímos a unção do Espírito Santo, ponto. Ou seja, você é capacitado, ungido pelo Espírito Santo de Deus para desempenhar as tarefas que estão debaixo da tua responsabilidade. Seja para ser, você tem unção para ser pai, se você tem filho. Você tem unção para ser mãe, se você tem filho. Você tem unção para ser um filho abençoador, se você tem pai e mãe. Você tem unção para ser um bom funcionário. Você tem unção para ser um bom empresário. Você tem unção para ser um bom médico, um bom engenheiro, para ser um bom comerciante. Você tem unção, você não terá e não precisa. A unção vem ao culto da unção do comerciante. Quem trabalha com comércio, nesta quinta-feira, a unção do comerciante. Quando você passar aqui no balcão do comércio de Jerusalém, você vai passar a mão, o balcão do comércio de Jerusalém vai estar lambuzado de óleo trazido diretamente da cidade de Jerusalém. E quando você passar a mão naquele óleo, vai te dar um tremelique, tu vai sair com a unção do comerciante. Aí tu vai vender pra caramba. Para com isso. E simplesmente crer que você tem unção para ser comerciante, pai, mãe, seja o que for. Você tem unção da parte de Deus. É uma capacitação sobrenatural para fazer o que você tem que fazer. Para ser o que você tem que ser. Amém? João fala sobre isso, o apóstolo João fala sobre isso.
Em 1 João 2,20, ele diz que você já possui unção vinda do alto. Meu irmão, diga comigo assim, que privilégio. Diga em alto e bom som, que privilégio é estar vivendo nesse tempo. Aleluia. Que tempo é esse, meu irmão? É o tempo profético da terceira onda do Espírito Santo de Deus. Então, a partir de hoje, não espere pelo pior. Não importa se vai manifestar o anticristo, o capeta com chifre olhando para a sua cara. Não espere pelo pior. Espere pelo melhor, pastor. Mas o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus, e Jesus tem o melhor para você. Não espere pelo pior, espere pelo melhor da vida, porque Deus é fiel, Ele guarda o seu povo, e Ele nos chamou para sermos testemunhas do seu poder. Amém, gente?